Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Wallace. Eu sou professor de Química, Biologia e Ciências. Enfim, o tema da nossa aula de hoje é sobre misturas. A diferença entre misturas e uma substância pura. Enfim, uma substância pura, como vocês se podem saber, é toda substância que não possui outra substância junto, por exemplo, oxigênio, água. Em um sistema tem aquela mesma substância, é qualquer substância. Enfim, uma mistura é quando tem duas ou mais substâncias em um mesmo sistema. Em um mesmo local tem duas ou mais substâncias. Por exemplo, se tivesse em um mesmo sistema gelo e água líquida, é uma substância pura, né? Todos os dois. Né? Mesmo que estejam em estado físico assim, diferente, como gelo, estado sólido e água líquida é líquida, mas ambos são água, H2O. Pronto. Agora, água com sal, água salgada, água dos oceanos é uma mistura, porque ali não tem só água, não tem só H2O. Tem água e outras substâncias, como o sal que está ali dissolvido. Então, já se tornou uma mistura. Por exemplo, a água do rio Amazonas. O que é? Água, H2O, mais alguns sais minerais, né? Que, assim, vocês sabem, né? Que mesmo água doce também possui sais dissolvidos. E a própria lama, os próprios grãos assim, de sedimento de argila, né, que estão em suspensão ali na água. Então, aquela água toda ela é uma mistura, porque tem água, H2O, mais alguns sais dissolvidos e mais aquelas partículas sólidas, né, a do solo, né, a da lama mesmo, em suspensão. E são essas partículas que dão a coloração, né, mais amarronzada ali do nosso rio Amazonas, né, nosso majestoso rio. Enfim, no Oceano Atlântico nós temos a água, o sal marinho, né, NaCl, que está ali dissolvido, e temos também as partículas de areia em suspensão, né, principalmente próximo às praias, a estuário ou, ou área de manguezal. Né? Temos as partículas em suspensão. Então, isso é uma mistura. O nosso sangue é uma mistura, porque tem água, tem as células sanguíneas, né, os glóbulos brancos, né, tem os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, tem os leucócitos e os nutrientes todos do sangue. Então, não é uma substância pura, nunca. Uma mistura. Enfim, temos dois tipos básicos de mistura. Temos a solução e a suspensão. Mas do que é solução? Tu fala, é solução de problemas? Não, não é solução de problemas, não. Essa solução na química, na ciência e até na biologia, assim, o que é? É uma mistura na qual os componentes dessa mistura formam uma só fase. Ou seja, ali, né, naquele sistema tem duas ou mais substâncias diferentes, porém essas duas substâncias se comportam assim como se fosse uma substância só a olho nu, né? Ou seja, assim, você chegando ali
E vendo o sistema, enxergando aquele sistema, você vai ver como se fosse uma substância só, né? Uma coisa só, um componente só. Apesar de serem dois ou mais com, assim, componentes, duas ou mais substâncias diferentes ali. Mas o seu olho, enxerga como apenas uma substância. Enfim, e o que é suspensão? A suspensão é ficar a suspenso da escola, né? Porque, né, fez algo de errado? Não. É a suspensão de veículo, né, na oficina mecânica? Não. A suspensão, eu volto a falar, acho que mais uma vez, assim, na química, na ciência e na biologia. São misturas heterogêneas nas quais os componentes eles são visíveis a olho nu. Ou seja, você vai olhar para o sistema, né? E naquela mistura você vai ver fases diferentes, né? Você consegue ver os componentes a diferentes assim, né? Como se estivessem a separados, sabe? Assim, como se não fossem misturados. Por exemplo, água e óleo. Né? Vai na casa de você, assim, de vocês aí, vocês pegam um copo de água, vocês podem colocar óleo de cozinha por cima. Aí vocês vão assim perceber que tem, né, que o óleo vai ficar assim na parte, assim, na parte de cima e a água assim na parte de baixo, né, assim, devido a, a densidade ser diferente. É uma mistura, porém essa, essa mistura sim você consegue ver as duas substâncias assim, diferentes, assim como se tivessem sido separadas. E daí é o nome de suspensão ou mistura heterogênea. Mas lembre-se, esse óleo assim, de cozinha deve depois ser aproveitado para reciclagem ou para assim, fabricar sabão. Nunca, nunca em hipótese alguma deve, podemos jogar óleo no ralo das pias ou no esgoto, porque né, essa prática contamina milhares de litros de água, né, dos ecossistemas. Ou seja, né, também nós temos que aqui agir de forma responsável também. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Assim, a dúvida aí, poste nos comentários e dê o seu like aí no canal do professor Wallace.